Pronto, é Agora sim. câmera. Aqui, Aê! enquadrou legal? Show! Enquadro. Você tá pelo computador ou pelo celular? Celular, celular. Olha aqui, vou fazer uma Pô, que propaganda aqui, ó. engraçado. Ele não entrou Fazer uma propaganda aqui, Paulo. Olha aí, ó. Ah, Pessoal aí, ó. muito Semana do bem. Pescado. Estamos na Semana do Pescado e é Olha justamente outra quando a gente... propaganda aqui, Paulo. Aquicultura para elas. Aqui no braço, aqui, ó. Um abraço pra mulherada da aquicultura aí, Ah, ó. muito bem, rapaz. Aí o cara deu show agora. Já Show. chegou fazendo aquele marketing maravilhoso aí para a piscicultura, até porque estamos, né? Estamos aí no momento aí da, vamos dizer assim, segunda Semana Santa, talvez, do ano, né? Que é justamente a Semana do Peixe, que acontece aí nos primeiros 15 dias de setembro, as primeiras 2 semanas. Então é muito bacana estar aí, poder participar, colocar eventos, né? Movimentar. A gente precisa muito movimentar. Vou dar boa noite aqui para todo mundo que tá entrando, minha comadre, Fernanda, Natan, ele é o garoto propaganda, Jonathan, não tem jeito, é o garoto propaganda aí. Então, assim, a gente tem que Boa sempre noite, movimentar. pessoal. Ontem eu estava numa reunião da Comissão de Agricultura, painel Campo Futuro, da CNA. E aí o produtor falou assim, rapaz, a classe tem que ser mais unida. Sim, a classe tem que ser muito mais unida. Para a gente conseguir, né, atingir todos os objetivos que a gente se propõe, organizar, fazer esse ordenamento da piscicultura nacional mesmo, a gente precisa dessa união. E esse tipo de momento que a gente começa aqui hoje, né, Yuri? Um momento que ele é totalmente voltado para a organização do setor. Né? Como Exato. é que a gente vai organizar um setor, como é que a gente fomenta o desenvolvimento da piscicultura no Brasil, se ele for de qualquer jeito, se ele não tiver regularizado, né? Então, o Yuri que atendeu ao meu chamado, ao meu pedido aí, entendeu? E hoje a gente vai fazer... A gente costuma fazer uma live, o Yuri que até ele é figura carimbada aqui comigo, aqui nas terças-feiras, a gente já falou, muitas vezes já participamos aqui conversando de mentoria, do Sim. licenciamento que foi lá no Rio Grande, no Rio de Janeiro. E agora a gente está especificamente concentrado em atender uma demanda que chegou para nós. Já conheço o Yuri que há vários anos, fiz mestrado com a Márcia, que é a esposa dele. Enfim, somos amigos aí há bastante tempo. E chegou uma demanda para nós, um chamado para nós aí, e a gente, para atender esse chamado, a gente não vai chegar de qualquer jeito, a gente gosta de passar informação. O Yuri que tem especialização em didática do ensino, entendeu? Sim. O cara que tem uma especialização em didática do ensino, pensa se esse cara gosta de ensinar ou não, se ele gosta de passar conteúdo, passar informação ou não. Então encaixa muito bem com o que eu faço aqui nas redes sociais. Quem já acompanhou a gente sabe que a gente faz muito trabalho junto também, enfim. Faz sua apresentação aí para a gente começar o nosso trabalho, começar a falar um pouco o que é essas 2 lives que a gente vai fazer, o que a gente está preparando. Se apresenta aí para nós, por gentileza, e obrigado de novo por ter aceitado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí. Separar esse tempo aí, ó. Olha aí o garoto propaganda aí, né? Sim, Paulo. Como você já falou, né? Essa figurinha carimbada aí, talvez o povo que já acompanha há mais tempo já conhece. Então, né, para essa turma, alguns já dispensam a apresentação, mas para quem não conhece, está aqui acompanhando, né, esse trabalho. Eu sou Yuri Buções, engenheiro de pesca, formado no Amazonas, né? Rodado em alguns estados aí. Hoje trabalho na Fazenda Dona Branca, né? No estado do Rio de Janeiro, na produção de tilápias, espécie exótica, em unidade de conservação. Mais um desafio aí, ó, que é você, profissionalmente, a gente pode dizer que é uma escala hard, né? No nível de licenciamento, né? A gente vai citar provavelmente outros exemplos aí durante a live, mas atualmente, né, assumi no dia 27 agora do mês passado a direção de assuntos governamentais da Peixe BR. A gente desenvolvia anteriormente um trabalho no Comitê de Sanidade da Peixe BR também. Para quem conhece, a Peixe BR representa aí o cenário nacional na piscicultura, mais de 60% aí do que seria a organização do setor. E a gente está presente em todos os estados brasileiros. De fato, esse trabalho é sempre no coletivo profissional da atividade, a gente sempre cita isso, né, Paulo? Cada vez mais profissionalizando. Essa galera do marketing também faz parte disso, né? Então, a gente
é Uniocardume, né? E a gente produz a proteína aquática, né? Vou usar um termo aí de outros colegas, né? Inclusive, um abraço aí para Giovanni Lemos aí, o Fábio Sussel, a Marilza e o Emerson, né? Que usam sempre esse termo. Então, aqui a gente vai hoje, na verdade, trazer para vocês, eu acredito que a parte introdutória, por que escolhemos esse tema, né, Paulo? Acho que seria o carro-chefe aí da conversa, do nosso bate-papo, nessa parte de apresentações, né, vamos dizer assim. Eu vou dar meu parecer aqui sobre esse tema. A rocha? Eu posso dizer assim, é fadado ao fracasso, cara, ou não, para não escandalizar tanto, uma atividade que começa no pé esquerdo, ela pode causar alguns compromissos. Então, é isso que a gente quer. A gente quer um produtor sempre no pé direito, porque ele menos vai ter esses percalços e a velocidade do sucesso dele vai ser atingido muito mais rapidamente, que a atividade já tem, né, seu dia a dia e suas dificuldades, a gente já sabe bem disso, mas começando com a parte de segurança jurídica e ambiental, é um baita de um avanço, porque você vai ter uma trajetória, entre aspas, né, menos dolorosa nesses quesitos. A gente sabe que tem exemplos de produtores ou propriedades que começam no pé esquerdo, depois, para tentar se corrigir, às vezes passa aquela, entre aspas, né, aquela força de vontade excessiva do segmento, e ele dá uma esfriada por conta desses problemas. E a gente sabe que é possível resolver, como um assunto de hoje, a gente precisa esclarecer para mais, que tem muita dúvida, né, nesse assunto. É contigo, Paulo. É isso aí, eu concordo com o que você falou. Agora, no finalzinho, você levantou a bola aqui para eu poder fazer um corte aqui, né? Tem muita dúvida, tem muita coisa oculta, obscura por trás de licenciamento, né? As meninas da Aquicultura, para elas, até colocaram assim, tem coisa que parece que é muito complexa, mas às vezes não é tanto assim. Se você entender o que é o processo de licenciamento, para que ele serve, qual que é o objetivo, você vai entender que é um passo necessário dentro de uma produção que quer alcançar o sucesso, igual você falou. Cara, se você não está regularizado, você não consegue acessar alguns tipos de mercado. Você pode acessar o quê? Mercado clandestino. Se você quer andar na rua e os caras apontar o dedo para você e falar assim, aquele cara lá, ele mexe com peixe ali por debaixo dos panos, ele faz umas vendas escondidas, ele transporta peixe na madrugada para fiscalização não pegar ele. Poxa vida, eu não gostaria de receber um dedo apontado assim para mim e falando desse jeito. Eu posso, até porque a piscicultura no Brasil, se a gente for fazer uma comparação, e aí a hora que eu enfio o dedo na ferida, eu levo muita pancada nas costas, que é o quê? Eu falo que a piscicultura é marginalizada pelos órgãos reguladores. Eles acreditam, não vou dizer que, não posso generalizar jamais, mas eles acreditam que a gente acaba com a qualidade da água. E, pelo amor de Deus, se a gente acabar com a qualidade da água, acabou a piscicultura. Então, assim, a piscicultura sofre muito por conta disso. Claro que essa é a opinião minha, tá? Minha opinião aqui. Tô cortando a bola que você levantou aqui. Minha opinião. Então, tem muita dúvida por trás disso? Tem. Por quê? Porque parece que você está entrando num vespeiro. A hora que você fala assim, nossa, tem que fazer licenciamento ambiental da minha piscicultura. Beleza, o cara já pensa que é um negócio que vai custar 200 mil reais. Para início de conversa, ele já acha que ele vai pagar 200 mil reais no processo de licenciamento. Existe algum processo de licenciamento de 200 mil reais? Talvez, pode existir. Em algum momento no mundo, em qualquer lugar, talvez possa existir um processo que vai custar 200 mil. Mas ele não é, isso não é comum. A regra é a exceção, né? Essa é a exceção, né, Paulo? É exceção, isso vai ser totalmente uma exceção. Mas o cara já tem alguma coisa assim a produtora já tem um negócio assim de falar assim, nossa senhora, licenciamento é caro demais. Rapaz, cara, é a multa que você tem que pagar. Exato. Cara, é sua produção ficar embargada. Cara, você tem que pagar advogado para te defender e quebrar as multas que você vai ter que pagar. Então, assim, cara, é isso. Entendeu? Tem multas que são diárias, tem impedimento, tem uma série de situações agravantes em relação a isso, e a pessoa pensa que
sempre o profissional que está prestando aquele serviço, ou a empresa, ela toca nessa ferida porque daqui a pouco vai denunciar o cara que está em busca de querer saber a cotação. Isso que você e não falou, existe. Eu já ouvi isso aí do cara falar assim, se eu não vou licenciar com aquele cara lá que cobra caro demais, o cara vai me denunciar que eu tô incorreto. Rapaz, o profissional que pensar uma coisa dessa, esse daí ele não arruma serviço mais nunca se ele fizer um negócio desse. Primeiro porque o setor nosso, todo mundo se conhece. Para início de conversa, tá? Para início de conversa, todo mundo que se conhece e qualquer cagada que alguém fizer, vai descobrir, não tem jeito, entendeu? Porque o setor todo mundo se conhece. Então, se o cara faz um trem desse, só de mensagem que vai rolar em grupo de WhatsApp, já queima o filme dele, ele já não pega mais nenhum processo para fazer. E outra coisa, se ele ficar preocupado com aquele cara que não está fazendo, ele deixa de atender 10, 20, 30 outros que estão buscando esse tipo de serviço. Entendeu? Sim. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que realmente eliminar desse tipo de conversa, quando a gente abre mesmo essa caixa de Pandora, que é o licenciamento ambiental, que muita gente pensa que é uma caixa de Pandora, talvez sem conhecimento, se você olhar tudo que a gente vai falar, vai explicar aqui, a gente tem hoje é só a primeira live, tem outra live na semana que vem para falar disso daqui, então assim, muito por falta de conhecimento. Outro assunto interessante, Paulo, nessa linha, é aquele que vem nos consultar, cara, tu tem como me dar uma ideia de preço do licenciamento? E ele não entende que a gente precisa enquadrar, precisa da visita técnica, precisa conhecer a realidade que ele vai tá querendo desenvolver e os possíveis intervenções que existem ali, as áreas de interferência, números de pontos de captação, para poder estabelecer as outorgas, a parte documental que a gente precisa analisar para verificar o que ele ainda precisa atender para poder estar diante da situação e às vezes ele quer aquele preço de tabela de padaria lá, que tá congelado esse valor, e você precisa também que todo esse mito, que é a precificação em cima, né, da atividade, né, para desenvolver, ela tem esses ajustes. E aí quando você precisa esclarecer, a gente consegue ter fluidez e a pessoa entende, o negócio anda muito bem e sabe que realmente são serviços de acordo e nada tão, vamos dizer assim, cobranças indevidas ou absurdas, né? Está tudo dentro de um trabalho técnico. Exato. Vou pegar uns comentários aqui enquanto o pessoal vai falando, aqui enquanto estava falando, ó, o Renan, engenheiro, deve ser Renan Engenheiro aqui, ó. Tem que ter analistas ambientais que devem ter um conhecimento maior na nossa área, porque muitas vezes geram pendências por falta de conhecimento dos analistas. Sim, a CNA, que é a Comissão Nacional de Aquicultura, já promoveu vários encontros de capacitação de analistas ambientais estaduais. Então eles pegavam 2 analistas ambientais de cada estado, levavam para Brasília, antes da pandemia, fizeram muito isso, para poder capacitar, para poder ter um entendimento melhor, né, de que a piscicultura, rapaz, se a gente estragar a qualidade da água, se a gente piorar a qualidade da água, a gente mata a nossa produção. O próprio produtor, isso é uma coisa que eu falo muito, e você já falou muito também, principalmente para os nossos mentorados. O próprio produtor, ele se torna um fiscal ambiental. Exato. Se ele não monitorar a qualidade do ambiente onde o peixe está se desenvolvendo, ele vai quebrar. Ele vai se lascar, ele está fadado ao insucesso, ao prejuízo, a problemas. Se ele mesmo não for o próprio fiscal da atividade dele. Né? Isso. Então... Nessa linha, Paulo, recente agora, no mês 2, um licenciamento foi aprovado com pesqueiro. Uma das condicionantes que veio é que o produtor se tornasse ativo participante do meio ambiente na região. Então ele teria que se comunicar com qualquer ação, por exemplo, caça, fogo. É claro que o órgão ambiental sempre preconiza, né, todas as análises relacionadas à atividade. Então, eu achei super interessante, já uma parte do órgão ambiental já propôs esse relacionamento que gera aquela ideia de gestão participativa, né, do ecossistema. É do produtor, da figura pública e é também do cidadão, porque a gente precisa garantir gerações futuras utilizando o recurso. Então é maneiro, e a gente vai falar mais à frente, né, sobre o que são esses
esse nomezinho, né? Condicionantes. Exatamente. Somos produtores de água, exatamente, Renan. Antes de produzir peixe, a gente produz água. Não tem jeito de ser diferente disso, né? A Uhum. questão maior talvez seja o quê? Talvez, assim, alguém que esteja aqui, que conheça analistas ambientais, de repente, o que pode fazer? Essa live vai ficar salva aqui. Pode pegar e mandar no WhatsApp do cara. Bicho, dá uma olhada nessa live. Olha o que os caras estão falando de licenciamento ambiental. A gente está abrindo o jogo aqui, até porque foi uma demanda que chegou para a gente. É um nicho desse tamanhozinho, assim, ó. Quem faz licenciamento ambiental no Brasil. É um lixo mínimo, um nicho é mínimo de quem faz licenciamento ambiental. E a gente está aqui, eu já, desde quando começou que eu entrei, que eu migrei para o digital, que eu sempre bati na tecla, né? Às vezes tem gente que até me chama nos eventos de o maluco do licenciamento ambiental. Porque parece que é só eu que falo disso. Mas eu encontrei um outro maluco que também adora falar disso. Então, esse cara Exatamente. tem que estar junto de mim aqui pra gente E esses dois poder. malucos recebem um monte de vozes constantemente buscando, né, solução dos seus problemas. Inclusive, pessoal, muito das questões de acesso ao crédito, né, vamos falar de um elemento, né, que é comum no país, É, a busca do desenvolvimento da atividade para custeio, para implementação, para aquisição de materiais, passa por uma dessas etapas que é a segurança jurídica ambiental, no caso, o licenciamento. Então, não adianta, gente, literalmente tapar o sol, né, com a peneira ou os olhos. A gente precisa ter essa visão de águia. Não é custo, é investimento para o sucesso do negócio de vocês. exato, o Alisson tá colocando. O Alisson, produtor maravilhoso aí, acompanha a gente, eu acho que desde o início, em março de 2020. O Alisson tá sempre comigo lá no Facebook, aqui no Instagram. Show de bola, boa noite, meu amigo. Tá falando que no Paraná pediram qual espécie de animais que existe na área e quais animais e quais árvores que estão lá. Acontece muito. Eu já vi processo, Alisson, vou te contar aqui agora. Acho que eu não falei, não sei se eu falei essa pro Yuri que não, mas já me pediram, mas eu tenho certeza que o Yuri que tem umas pérolas aí. Já me pediram uma vez licenciamento de viveiro escavado, tá? Produção de peixe em viveiro escavado. O fiscal foi lá, a gente mandou os mapas, tudo já referenciado, aquela coisa beleza, onde que é tal coisa, galpão, tal, aquela coisa toda. Só que ele chegou lá e ele viu que tinha casinha de cachorro, porque fica na beira da estrada, são umas 4 ou 5, 6 casinhas de cachorro, tem 2 pastorzão grandes lá, né, em cada uma lá. E aí ele falou assim, pois eu quero no mapa essas casinhas de cachorro e se as fezes desse cachorro tá descendo por enxurrada para cair dentro do tanque e que vai causar floração de algas lá dentro. Rapaz, a gente olhou aquele negócio, falou assim, rapaz, se o cara tá pedindo, entrega, faz o mapa do jeito que o cara tá pedindo. Por quê? Porque é ele que vai falar se passa ou se não passa. Se você não atender essa demanda dele, por mais que talvez a gente ache desnecessário, ele entendeu que é necessário. Se o fiscal, se o analista ambiental entendeu que é necessário, põe lá. Claro que a gente vai tentar o quê? Junto ao órgão ambiental, em algum momento, movimentação de entidades, Peixe BR está aí para isso, movimentação de entidades em cada estado, associações estaduais, associações regionais, trazer um entendimento melhor. Porque o que acontece? Muito do que acontece nesse tipo de informação complementar é o quê? É desconhecimento ou é interpretação. O que está escrito preto no branco não tem que interpretar, é o que está escrito. Né? Então não tem que ter, não, eu estou lendo isso daqui, eu acho que é isso daqui. Não, aí não tem que existir achismo, nem interpretação. Tem que existir realmente o que está escrito ali, que está na legislação ambiental de cada lugar, né? Mas a gente vê algumas situações assim. Coordenação, a Márcia está falando que vê algumas coordenações, assuntos regulatórios da Peixe BR. Maravilha, Sheila está com a gente. Ela coordena lá os assuntos regulatórios e ela debate situações do Brasil com demais colegas também. Aí, a Márcia está lá dentro Sim. nessa questão de licenciamento aí dentro, Sim. né? Que é a esposa do Yuri. E ainda teve aquela vez, eu contei pro Alisson da vez que teve, que a gente coloca, era a levinagem, você trabalha com a levinagem, sim. Você trabalha com tela antipássaro, né? Não, é para Na verdade, pássaros. Tela para evitar que tem que ser uma tela para evitar que os pássaros fiquem presos na tela. Não tela para pássaros, que vai pegar, não. Tela a favor dos pássaros, na verdade. Então, assim, existem várias situações, né? Várias coisas que a gente poderia elencar aqui. Mas vamos seguindo aqui, então. Tu falou de pérola. Pode falar. Uma pérola. Algumas situações
por exemplo, você deve inserir uma espécie nativa. E aí a espécie que o órgão recomenda é uma espécie de migração. E aí você descumpre todo um sentido ecológico, incluindo aquela espécie num ambiente confinado. E aí você propõe ao órgão que aquilo ali seja suprimido ou substituído por outra ação. E é muito difícil. Então, nessas questões, quando alguém se deparar com situações como essa, a gente sempre recomenda o network, o relacionamento com o órgão. Então, visite o órgão, vá pedir uma agenda, converse com o analista e sempre como o Paulo comentou, você vai ter que dialogar com ele e encontrar um consenso aí. Eventualmente, a gente sempre aceita as sugestões, porque no próprio licenciamento tem lá um item, né? E eventuais elementos que o órgão entender que é necessário. Então a gente já sabe, porque está no CONAMA 413 lá, situações dessa. E aí a gente pensa ali, né, Paulo, quais psiculturas ou quais atividades que podem ser, né, dentro para licenciamento, né? Vem essa linha aí. Eu tô vendo que tem umas mensagens aí de alguns colegas aí chegando. Um abraço a todos aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Estão mandando mensagem, seu fã-clube aí tá mandando mensagem para você aí, ó. Obrigado. Então, aí contigo, tipos de licenciamento, Paulo. Contigo, tipos de licenciamento. Qual psicultura, então, que realmente necessita de licenciamento? Se a gente parar para pensar, né? Porque isso me preocupa, existe muita pergunta em relação a isso. Será que toda psicultura precisa ser licenciada? A Raquel, ela dá aula para a UEG, para estudantes de medicina veterinária e zootecnia. São duas turmas separadas. E aí eles perguntam assim, realmente, professora, toda psicultura precisa ser licenciada? Aí ela pergunta para mim, como é que eu respondo de forma simples para eles? Você fala assim, a psicultura que gerar rendimento, faturamento para o psicultor tem que ser licenciada. Aquela que for de lazer, de diversão, tudo não precisa. Né? Se a gente parar para pensar, é assim, se o cara tem um tanquinho lá, um viveiro, só para ele pescar de vez em quando, nadar, levar a sogra, levar o cunhado para pescar e pegar peixe, ele não está fazendo dinheiro com aquilo lá, desnecessário. Né? Até porque ela não é uma atividade econômica. Passou a ser uma atividade econômica, se o cara está faturando R$10, R$100, R$1.000 ou R$20.000 por mês, aí já precisa. Tá? Aí já precisa. Quando me perguntam isso, eu falo assim, como a Raquel citou, né? Tem um pouco de interpretação do agente que está do outro lado, né? Então, esse agente junto e o agente separado é muito relativo. E a gente também, eventualmente, sofre, como técnicos, algumas fiscalizações de conselhos em cima do nosso exercício da profissão. Então, a gente, por ética, precisa comentar questões, né, de legislação envolvida. Então, se a gente vai pegar a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 60, ele não faz distinção. Qualquer intervenção é entendido como crime. Então, aí a gente pensa até assim... para poder nivelar, né? Para poder não ter interpretação de novo, não ter achismo. Qualquer intervenção é crime. Pronto, acabou. E aí tem na CONAMA 413, no artigo 7, ele cita lá que existe as prerrogativas de dispensa de licença. E aí as prerrogativas de dispensa de licença, desde que o órgão, né, entenda. Então, no mínimo, você que tem uma lagoa, vá lá, visite o seu município, visite o seu, e procure a sua dispensa, porque no CONAMA 413, já no artigo 7, tem essa predisposição que como o Paulo falou, é lazer, é não sei o quê, mas você vai ter um documentozinho lá que vai te caracterizar como dispensa de licença. Nada, é mais ou menos como o cara, é quase autodeclarado a atividade, né? Nessa primeira fase do CAR, né? Claro. Isso, exatamente. E aí a gente pula para esses tipos diferentes de licenciamento. Eles estão baseados exatamente nisso aí que o Wilco está colocando. Tipos diferentes de licenciamento é o quê? Está de acordo com o porte da sua piscicultura, está de acordo com o potencial de severidade da espécie que você está produzindo. E aí você começa a fazer cruzamento. Se o porte é pequeno, né, com uma espécie de potencial severidade pequena, provavelmente você vai enquadrar em dispensa de licenciamento. Desprezível, e vamos deixar bem, né? Vamos deixar bem claro aqui, dispensa de licenciamento é um licenciamento. Isso. Tá? Porque você tem que preencher muita informação, tem que falar, você tem que colocar
localização da área, dados da fazenda, tem que ter um cadastro ambiental rural. A maioria dos licenciamentos, a maioria dos dispensas de licenciamento pede essa questão do cadastro ambiental rural, já tá feito para aquela propriedade. Como é que chega, que peixe que está produzindo, que tanto que está produzindo, qual que é o tamanho, enfim. Aquilo, talvez para um produtor fazer, acho que a gente vai até falar isso aqui mais para frente, talvez até para um produtor fazer, ele se torna desafiador, né? Então entra extremamente importante a presença do técnico lá. Vai ter que ter um responsável para preencher aquilo lá. Até porque ele preenchendo aquilo lá, o dele entra na reta também. Uhum. Ele não vai fazer uma coisa, vou fazer de qualquer jeito aqui para pegar a licença. Primeiro que não pega, né? E se pegar com dados que serão talvez inverdades, né? O pepino é muito maior. Então, assim, você vai ter que responder por crime ambiental ou por falsidade ideológica, sei lá. Alguma coisa você vai ter que responder, porque você não colocou dados verdadeiros lá dentro, né? Então, assim, fez o enquadramento, porte pequeno, com potencial de severidade pequeno, dá uma dispensa de licenciamento. Em praticamente todos os estados funciona desse jeito. Exato. O que depende de um estado para o outro? Até quantos hectares de lâmina d'água que vai ser enquadrado como pequeno porte. Né? Isso. 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares, varia de estado para estado. Às vezes volume, né, Paulo? Às vezes no volume cúbico tem a interpretação também. Isso, exatamente. A primeira parte, né, a gente falando aqui de hectare de lâmina d'água, para produção em espelho mesmo, né? Agora, se for para volume, se for produção de tanque-rede, de tanque suspenso, né, que seja o que for aí, raceway, aí você já cai para o volume. Aí é 100 metros cúbicos, é 500 metros cúbicos, é 1.000 metros cúbicos, então começa a ter uma escala, né? Começa a ter uma escala. E é por isso que quando a gente chega e fala assim, o produtor chega na gente e fala assim, quanto que custa um licenciamento ambiental? É o que você falou lá no começo. Primeiro eu vou ter que conhecer sua realidade, eu vou ter que conhecer o tamanho que você tem de área disponível, a água que você está utilizando, o peixe que você quer produzir, para eu poder jogar numa... A intervenção, se houver, né, Paulo? Intervenção se houver, já está feito. Outra coisa, vai começar do zero ou já está pronto? Porque se você começa do zero, aí você pode começar do zero pedindo a licença de funcionamento, licença de intervenção, licença de operação, licença de instalação, tem toda uma sequência. Agora, se você já está produzindo, aí vem a famosa licença corretiva de funcionamento, que é uma beleza. Essa pede 1 milhão de coisas para você arrumar. Até destino do resíduo. Até destino do resíduo. Até porque como fiscalizador, os fiscalizadores, os órgãos ambientais como fiscalizadores, eles têm que prezar também pelo que já foi feito naquela área. Então, assim, quando que você começou? Não, tem 10 anos que eu comecei. 10 anos. O que você está produzindo aí de média? Como é que está sendo isso daí? Resíduos. Porque aí ele vai fazer um cálculo para trás. Cara, você nunca arrumou essa piscicultura, você não tem um tanque de decantação, você está ultrapassando capacidade de suporte. Então isso começa a fazer conta na cabeça deles, que aí sim, aquilo ali é um perigo, se continuar daquele jeito. Então, realmente... O Jonathan comentou aí, ó, sobre a diferença de volume do tanque-rede e o volume da área produtiva dele. Muito bom, isso daí é uma interpretação que alguns agentes eles têm uma certa dificuldade e acaba enquadrando o produtor numa escala de utilização do recurso hídrico, sem contar que ele tem borda livre. E aí não é área cúbica, ele tá, o peixe não vai voar 30 centímetros ali e ficar nadando. É verdade. O Jonathan assistiu a aula de capacidade de suporte, densidade de estocagem do curso que eu fiz ao vivo com ele de tanque-rede. Então ele está colocando aí justamente essa questão de volume de produtivo é diferente de volume total. Rapaz, o Jonathan assistiu a aula direitinho e lembrou isso aqui, rapaz. Tá por dentro o menino aí, rapaz. E é relevante, assim, é muito relevante. E é super relevante, porque tem essa diferença. Se o técnico, no momento que ele for indagado em relação a isso, ele não souber que existe essa diferença, ele pode ter que reduzir a capacidade produtiva dele por um erro que não é dele. Ele fez a coisa certa, mas se ele realmente não entender o que está sendo apresentado ali e questionar, né, e falar assim, olha, eu posso te explicar isso, como que é a realidade? Porque uma coisa é o volume total, outra coisa é o volume de produção. Tem uma diferença de área de borda livre,
área que vai ser útil de verdade. Tem a É, diferença entre o volume útil e o volume total. o mesmo exemplo serve para outorga, né, Paulo? Aí que e às vezes o órgão entende que você tem uma alta intervenção na fonte de captação, mas quando na verdade você está na frente do viveiro, e aí no seu viveiro tem um registro ou não, ou o tanque, o que quer que seja, né, a estrutura, e é ali que você realmente faz a utilização. E aí a gente tem períodos onde tem excesso de chuvas e outro escassez. O produtor ele faz essa regulagem. E aí, como o colega comentou aí, a gente produz água, então a gente também tem que equilibrar essa produção para que essa interferência não ocorra. Aí, quando você passa a esclarecer isso para o agente, ele se impacta porque ele pensava que aquele tubo de 200 milímetros era o que você usava. Aí ele faz a equação do cilindro e acha que aquilo ali é que você usa. E, na verdade, lá no teu viveiro só tem um tubo de 32 milímetros, equivalente a 1 polegada, em que você só liga 6 horas do dia no início da fase de criação, Isso. e depois você vai ligar lá para frente um pouco mais o volume. Isso. Exatamente. Essas questões, assim, são... o Pedro aí, a turma tá falando aí, questões federais, estaduais e municipais, sim. A gente vai enfrentar, Pedro. Em algum momento, trabalhar o licenciamento em diferentes esferas, né? A gente pode colocar, por exemplo, cadastro técnico federal. Quando você cria o cadastro técnico federal, já o nome já diz, né? Federal. O RGP do aquicultor também é em escala federal. E aí você pode baixar em algum momento um documento que ele integra a Agência Nacional de Águas, que é também em escala federal. E você compõe as peças de nível de estado ou de município. Então, é sim um relacionamento entre as esferas em diferentes hierarquias. Isso. Aqui eu já vou do Pedro, deixa eu voltar aqui no Tassiano. Ele colocou aqui, ó, se minha barragem é de 16 hectares, em Alagoas dá dispensa para criação de tilápia. Olha que interessante. 16 hectares para criação de barragem, mas provavelmente vai ser no sistema talvez extensivo, né? Talvez solta aí, com 1 ou 2 ciclos de produção no máximo por ano, né? Aí a gente precisa entender se ele está afirmando ou se é uma pergunta. Tassiano, só me fala se isso é uma afirmação ou se é uma pergunta, beleza? E aí vem 1/6, né, Paulo? O raciocínio de 1/6 do corpo hídrico, tem cálculos ainda a serem estabelecidos aí nesse raciocínio. Você pode ter o volume de 16 e o órgão entender, mas é o que o Paulo falou. Tem algumas outras situações que precisam ser analisadas ainda nessa frase aí que você colocou. Isso. A condição que o Pedro coloca aqui, só para alinhar com todo mundo que está assistindo aqui, é o quê? O Pedro, gerente da Gigante da Zona da Mata, aí, lá em Minas Gerais, produção de peixes em tanques-rede em águas da União. Produção de peixe em tanques-rede em águas da União, ela tem uma condição especial, que é o quê? Por você estar trabalhando em águas da União, você precisa de 2 documentos, na verdade são 3, né? Você precisa de 3 documentos específicos para estar 100% regularizado a sua produção. Que é o quê? Seria a outorga, que já vem junto no processo, seria um contrato de cessão de uso daquela área. Como é uma área da União, ela não pode ser dada para qualquer pessoa. Ela pode ser emprestada, um comodato de 20 anos, renováveis por mais 20. Então você pega um documento que te autoriza a utilizar aquela área por 20 anos para a produção de peixes em tanques-rede. Beleza, 50% está pronto. Os próximos 50% é o quê? O licenciamento em si. Mas que, lembrando, já fica como dica para quem está assistindo aqui, o que a gente utiliza para conseguir a primeira documentação, a gente utiliza para conseguir a segunda documentação. Já fica a dica para quem está aqui, está assistindo aqui com a gente aqui. A gente trabalha com isso há mais de 15 anos e a gente está começando aqui, a gente durante a conversa, a gente já está colocando muita informação e a gente só está colocando isso daqui porque realmente veio demanda para nós, então vocês já pegam isso daí que a gente está falando. Vai ter muita informação para você e aqui nesse hoje. Ponto aí, Paulo, nesse ponto específico do Pedro, a gente passa assim, ó, licença, aí vem depois o pós-licença, segue uma outra etapa, e aí vocês... eu acho que é exatamente esse assunto, né, Paulo? A gente pode já conversar sobre ele, que
toda licença lá, depois que ela foi emitida, pessoal, vai estar uma série de elementos que a gente chama de condicionantes dessa licença. Entre elas, eu vou citar aqui, por exemplo, publicação no Diário Oficial. É uma obrigação do produtor elaborar no diário de trânsito na cidade dele, ou de escala aí, oficial, em que tem uma ampla circulação, dados da licença dele, que se torne pública, e isso, ele, após fazer isso, ele ainda tem que enviar uma carta com a cópia do jornal ao órgão ambiental, notificando o atendimento daquela condicionante, que vamos imaginar que é o item 1.1. E aí vai, a segunda elemento da condicionante é relatórios semestrais. Se de repente ele fez uma intervenção, o controle do plantio que ele precisa de vegetais nativos daquela região, né, floresta, que eventualmente ele fez uma intervenção. Gente, instalação de filtros, uma série de situações, aí cada órgão solicita de acordo com a observação de campo. Lembrando que o agente, né, aí, o fiscalizador, ele em alguns momentos vai no início do processo e depois para a finalização do processo. E aí ele emite um parecer. Então, também um colega, agente analista, ele tem toda a fé pública, o Ministério Público em cima dele também, de todos os relatórios, conselhos, então ele leva muito a sério todas essas questões. Então, quando ele cobra, às vezes, destinação de resíduo para a gente eventualmente tem que realmente atender aquilo. E não é só fazer na fazenda, é fazer e enviar o que você está fazendo. Não esqueçam disso. Isso aí é muito importante, porque às vezes a pessoa pegou a licença na mão, ela nem lê o que está escrito lá. Não, peguei minha licença, pronto. Quando a gente conversa, a licença tem que ficar igual aquela autorização alvará da prefeitura. Você tem que deixar ela na entrada da sua piscicultura. Ou você vai te deixar uma cópia lá e deixar o original dentro da sede. Você já tem que ter uma lá. É um alvará de funcionamento seu lá. E aí, a pessoa, se ele não lê realmente o que está escrito lá, rapaz, ele pode perder a licença dele já nos primeiros 30 dias. Pô, como assim, Paulo? Depois eu ficar, sei lá, um ano esperando a licença sair. A licença, eu posso perder ela em 30 dias? Sim, justamente pelo que o Yuri que colocou aí, que o Pedro colocou em mensagem. Condicionantes. Você recebe. Eu fiz uma live há um tempo atrás aí e eu falei isso. Quando você pega a carteira de motorista, né, a CNH, você pode fazer o que você quiser dentro do carro, dirigindo, tudo assim, que você vai continuar com a CNH? Não. Cai numa blitz dirigindo bêbado, para ver se você não perde a CNH. Isso é uma condicionante para você manter a sua CNH. Entendeu? Toma quatro multas graves e a pontuação delas inteirinha, para ver se você não perde a sua CNH também. Entendeu? É condicionante. E sim, igual o Jonathan colocou aí, existem prazos para você entregar essas condicionantes. Tá tudo escrito lá. Então, pegou a sua licença, primeira coisa que você faz, senta, desliga o telefone, desliga a televisão, pega uma água e vai ler a condicionante. Mas lê umas 4 vezes essa licença. Tudo que está escrito lá, porque normalmente a primeira folha é a folha da licença. Tem mais 4 folhas para você ler, que é só de condicionante. Normalmente acontece desse jeito. E sim, existem prazos para ser cumprido. Entendeu? Então, outra pergunta, Paulo. Pô, eu te contratei, cara. Tu não fez a licença, por que eu tenho que fazer essa parte aí? O produtor, ele não entende que tem uma divisão de serviço aí na questão de prestação de serviço técnico. Em algumas situações, a gente tem atribuições para responder alguns elementos, outros a gente profissionalmente não tem. E aí precisa que ele entenda que, mesmo que você seja contratado para ajudá-lo no pós-licença, você vai ter que formar uma equipe para atender aquele serviço específico. Vamos imaginar que eles peçam, vou citar um exemplo muito fora da curva, um EIA-RIMA. Você vai precisar de no mínimo 3 profissionais. O EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental, que depois você gera o relatório de impacto ambiental. E são situações de grande porte. E você vai acabar tendo que contratar uma equipe para poder desenvolver isso. E não é feito apenas um profissional atendendo a esse serviço.
Então não adianta você achar que você vai ficar sozinho para sempre licenciando peixe no Brasil, que não é bem assim. Uma hora você, que é engenheiro de pesca, vai precisar de um biólogo, vai precisar de um engenheiro agrônomo, vai precisar de um zootecnista, de um médico veterinário, de um engenheiro de agricultura, de um engenheiro Geólogo, ambiental. engenheiro Tá? florestal, isso, Engenheiro geólogo. florestal, exatamente. Uma hora ou outra vai cair um processo na sua mão que você vai precisar montar uma equipe. Até Vai precisar advogado, ter. em alguns casos. Exatamente. Às vezes não é nem montar uma equipe, mas ter um network poderoso que te dá a condição de você ter, por exemplo, eu sou zootecnista, o Yuri que é engenheiro de pesca. Então, o nosso network é poderoso, por quê? Porque a gente consegue ter coisas que eu não faço, ele faz, coisas que ele não faz, eu faço. E aí a gente Exato. faz parceria. Então, assim, achar que você vai ficar para sempre sozinho fazendo, não. Eu não faço mapa. Eu tenho uma consultora, que é engenheira agrônoma, que trabalha toda a parte de georreferenciamento para mim. O que eu faço para ela? É até um descanso para mim. Por quê? Eu vou na propriedade, eu pego os pontos, catalogo os pontos, tudo, pego todas as informação do cliente, eu só mando no WhatsApp para ela. É isso, a foto é isso, a localização está aqui. Faz os mapas para mim. Claro que já tem anos que eu faço com ela, ela sabe o que eu preciso para uma coisa e para outra. Aí, dependendo da região, do estado onde está, aí eu falo para ela, olha, precisa de alguns mapas a mais, área de influência direta, e por aí vai. Tudo que pode acontecer, né? Então, assim, tem coisa que não vai... Não, igual o Yuri falou, tem coisa que não é só de um profissional fazer. Talvez tem coisa que vai ter mais profissionais para fazer. E, lembrando, o importantíssimo, aproveitando isso daí que a gente tem diferentes serviços, importantíssimo você colocar em contrato exatamente o serviço que você está oferecendo. Porque é um resguardo para o seu cliente e é um resguardo para você. Porque em algum momento, se uma parte achar que a outra fez menos do que estava no contrato fazer, o contrato vai mostrar o que era para ter sido feito. Né? Vai realmente mostrar o que era para ter sido feito. Então, muitíssimo importante isso daí, essa questão de ter essa sequência de serviços, diferentes serviços que podem ser oferecidos. O Jonathan colocou aqui também que tem produtor que acredita que ele pegou a licença e acabou pro resto da vida dele. E eu vou falar aqui uma coisa que talvez seja novidade para alguns de vocês, talvez não seja. Licença ambiental tem prazo de validade. E de acordo com a licença, quanto mais simples ela, na maioria dos estados, quanto mais simples ela é, mais rápido você precisa renovar. Então, se uma licença mais simples, por exemplo, uma licença que tem que ela enquadra como pequeno porte. Laje, né? Simplificada, Paulo. A simplificada. Uma licença ambiental simplificada. Talvez em alguns locais você precisa renovar ela de 2 em 2 anos. Só que tem um porém também nisso daqui. Se você iniciar o processo de renovação 6 meses antes do vencimento, a hora que chega no vencimento, ela dobra por mais 2 anos. Agora, se ela chegar no vencimento, você deixar ela vencer e você pedir renovação, zerou. Você tem que começar tudo de novo. Então você volta lá para o final. Agora, talvez o que é mais complexo em alguns estados, ela consegue ter, justamente porque exige um estudo muito mais pesado, muito mais intenso, a licença ela tem duração talvez de 5 anos, de 7 anos, varia de estado para estado. Eu vejo muito licença mais complexa com duração de 5 anos. E convenhamos, o cara que está produzindo aí 100, 200, 300 toneladas, já estou falando, gente, de licença mais complexa. Quem está produzindo 300 toneladas de peixe por mês, em 5 anos, esse cara tem total condição de renovar essa licença com tranquilidade, porque o faturamento dele está lá em cima. Né? E por isso sim que também, quanto o faturamento talvez ele é mais simples, a licença também é mais barata, as licenças mais simples, ele consegue renovar. Por quê? O órgão entende que em 2 anos é um período para ele evoluir. Ninguém, por exemplo, o cara que entra produzindo 1 tonelada, ele quer produzir 2 daqui a um tempo. Se a área dele for possível para isso. Ele quer produzir 3. Só que se ele passar para 5, ele sai do enquadramento dele e ele já tem que ser enquadrado em uma área diferente. Isso pode acontecer em 2 anos. E aí o órgão, para poder ter essa certeza de que não está extrapolando capacidade de suporte ali dentro, ele precisa que o cara vá lá e fale de novo. Nem que abre antes.
Abre com 6 meses antes. Olha, eu estou do mesmo jeito, eu não aumentei. Então só me atualiza com certidão negativa, com alguma coisa que você tem aí, e o que você está fazendo por mês. Aí você vai lá, mandou o relatório, atualizou, puf, ela vai ser Exato. renovada por mais 2 anos. Agora, se você deixa para fazer isso no último dia, você não vai conseguir fazer. Não tem papa no mundo, não tem pastor no mundo que chega para o cara e fala assim: oh, eu preciso de mais prazo para renovar. Não, meu amigo, você teve 6 meses até hoje para renovar. Não é agora que eu vou te dar mais prazo para poder fazer isso. Beleza? E aí vem aquela história, pô, cara, não dá, você que fez o primeiro, não pode fazer de novo. É um novo processo, pessoal, não adianta, é um novo processo. A renovação, existe um relacionamento e é possível você sim negociar, porque você já tem um relacionamento. É o que o Paulo falou, não deixem para ficar na corrida nos 45 do segundo tempo. Tem lá, em alguns momentos tem na condicionante, lá a data já prevista de renovação, eles citam lá na condicionante. E você seguindo essa regra, procure um técnico que fez a primeira ou aquele que você eventualmente sinta vontade em adquirir esse serviço, mas faça dentro do prazo. Paulo, isso. E o produtor pode fazer essa licença? E o produtor pode fazer essa licença? O produtor, ele deve fazer, mas ele tem que contratar um profissional para poder fazer a licença, entendeu? Não é o produtor que vai lá e preencher tudo aquilo dali. Talvez... Se ele for técnico, né, Paulo? Se ele for um técnico, né, realmente dentro das áreas que eventualmente tem as atribuições para prestar esse serviço, ele pode, né, eventualmente se arriscar, né? Recente eu achei interessante um cliente que eu recebi, ele é agrônomo, ele poderia prestar a própria licença dele, mas ele falou, cara, eu sou daquele que eu entendo que cada um no seu quadrado, e mesmo sendo um profissional que eu tenho atribuições para executar, eu quero um profissional com experiência dentro do segmento e que tenha cases de sucesso. E aí, né, Paulo, por isso nossos zunzuns, né? A gente sempre é procurado, pesquisado aí no Brasil, Paulo já rodou aí, se a gente for somar dos 27 estados, pelo menos aí a metade, vamos imaginar assim, que é provável que a gente já tenha participado diretamente ou com equipes trabalhando aí dentro de licenças ambientais. Exatamente. Então o produtor, se em algum momento, talvez uma dispensa de licenciamento, ele conseguir preencher toda a documentação que está lá, que é solicitada, todas as informações, que é praticamente um memorial de caracterização do empreendimento. Já anotem aí, MCE, é um documento que existe em todos os processos de licenciamento ambiental. Anota aí, se você não conhece, já entende que MCE é um documento. Se o produtor ele tiver a noção de acompanhar, de preencher tudo aquilo dali, e na dispensa não for solicitado, igual o Jonathan colocou, se na dispensa não for solicitado a anotação de responsabilidade técnica, ele vai dar conta de fazer. Mas em 95% das vezes ele não consegue e em 99% das vezes vai ser necessário uma RT. E aí quem que vai ter a RT? O cara que é profissional, o cara que é fiscalizado pelo conselho. Então ele vai ter que tirar uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. É o primeiro... quando você está preenchendo o formulário de solicitação de licença, o primeiro dado que aparece é o quê? Dados do requerente. O segundo quadrante, ou segunda coluna, segunda linha, dados do responsável técnico do empreendimento. Exato. Então, assim, não tem como fugir disso, a não ser que a pessoa seja a não ser que o responsável técnico seja um irresponsável, para ele assinar uma RT e dar de presente para alguém ir lá e fazer alguma coisa no nome dele. Se ele for um pouquinho parafuso no lugar, ele vai falar assim, rapaz, se esse cara faz aqui, que dá um crime ambiental e solta aí rompe uma barragem, vamos imaginar. Se ele solta aquele cabeça de cobra do Vietnã, aqui numa bacia amazônica dessa aqui, talvez, e rebenta com tudo, quem que é o responsável técnico desse projeto? Vai lá na RT do cara, é você? Então você está preso também por crime ambiental, porque você responde como corresponsabilidade dentro do processo quando você entrega a sua RT. Por isso que jamais, pessoal, você que é técnico aí, jamais assine por um projeto que você não fez.
Não, jamais assine por um projeto que você não fez, senão o fumo que pode entrar aí, que pode te pegar, é pesado e às vezes você acaba com a sua reputação por conta de quanto que custa um RT de engenheiro, Yuri? Aproximadamente do nível, vai por etapa de salários mínimos, né? Vou colocar uma ideia de até 9 salários mínimos aí, fica em torno de R$ 89. Tá, 89, Aí começa com 80, 89 ela tem, reais. ela altera de acordo com o número de escalas de salários mínimos, mas assim, vamos imaginar que uma bem simples, uma mais, vamos chamar mais comum, você fica ali na faixa de R$ 89, a mais Beleza, utilizada. se o cara chegar oferecendo um salário mínimo por essa RT, não paga. Entendeu? Não adianta que não vale. Se o cara oferecer 100 salários mínimos por essa RT, não paga. Não vale a dor de cabeça que você vai ter se em algum momento esse cara, essa pessoa, esse cliente seu, esculhambar lá na produção dele. Ok? Porque você é corresponsável por tudo aquilo que está escrito lá. E é por isso que são poucas pessoas no Brasil que fazem esse processo. Por quê? Porque o nosso, nós dois aqui fazemos, o nosso está na reta de todos os processos de licenciamento que a gente fez até hoje. Paulo, Então, nessa assim, linha a de gente não pega conselho, qualquer projeto para fazer também não, né, Yuri? uhum, quantas rejeições a gente tem que dizer realmente quando não existe viabilidade para assumir essa responsabilidade. Tem gente que fala assim, pô, cara, por que que tu fica ali com o conselho atrás de você? O conselho só é para arrecadar, o conselho não ajuda, você não tem. Gente, essa ótica, para mim, é coisa do passado. Por quê? Porque o conselho ele pode ser a ferramenta do sucesso dessa transação também, de responsabilidade técnica. Uma vez que, eventualmente, se esse cliente era um cliente idôneo, para ele garante a parte dele e para você também. Agora, se ele é um cara confuso, qual é o meio que você vai ter para poder buscar pela sua retorno financeiro? Eventualmente esse cara não te pagou a última parcela ou fez alguma coisa errada dentro do que não estava no escopo do projeto. E aí você não tinha conhecimento que ele fez aquela intervenção sem sem ter o ok. É pelo meio do conselho, gente. Então não adianta pensar que eu estou contra essa opinião, eu só sirvo para pagar a mensalidade. Gente, esquece. Nas questões de segurança jurídica, o conselho está sim presente nessas ações e você tem que ter esse mínimo de entendimento para poder saber como dialogar também. E aí também tem aquela questão, né, Paulo? Aqui, por exemplo, a gente recebeu fiscalização e eu fiquei super feliz porque, inclusive, o agente, quando veio, ele falou assim, realmente você é um dos profissionais que atuam na sua atividade, então está de acordo, você está no local certo, porque existem os funcionários, né, os colaboradores ou os profissionais fantasmas em algumas situações. E nisso se estende desde da via pública como a privada, a iniciativa privada. E em relação, Paulo, assim, sobre essa questão de mais profissionais, a gente sempre recebe essa pergunta, pô, eu sou biólogo, eu sou zootecnista, Gente, você tendo as suas atribuições, né, lembrem-se do seguinte, para você ter realmente suas atribuições, você se torna primeiro, né, bacharel, depois você tem que se vincular a um conselho, e aí você recebe as atribuições porque você realmente está de acordo com a profissão que você exerce. A gente recomenda sempre que as profissões que tenham a maior familiaridade, né, dentro do segmento, que tenham alguma disciplina relacionada, alguma atribuição relacionada. Mas, até onde eu sei, não existe esse limite de impedimento, né, de fato. Agora, quando você realmente é fiscalizado, não adianta o cara ser um gastrólogo e fazer um processo de licenciamento, porque aí o seu conselho vai impedir essa licença de prosseguir. Então, gente, um pouco de bom senso, né? Vou usar a palavra bom senso. O seu conselho impede, eu vou falar quem mais impede. Quando você está preenchendo
um memorial de caracterização do empreendimento, e às vezes são solicitados alguns laudos lá de algumas situações que podem acontecer em alguns estados e em outros não. É assim, ó, o laudo, por exemplo, laudo de como que vai ser realizado o descarte de todos os produtos lá, ou resíduos sólidos, assinado com a RT, com a anotação de responsabilidade técnica junto. Um advogado pode assinar um laudo desse, de resíduo? Sei lá, um médico vai poder assinar? Um dentista vai poder assinar? Não vai ter que ser um profissional. Assim, então, quem que pode mexer com o processo de licenciamento? Principalmente profissionais da área do agro, né? na área das agrárias. Técnicos em aquicultura, técnicos em piscicultura, técnicos em agropecuária, se estiverem registrados no CREA, também pode. Eu acho que tem uma permissão para quem tiver registrado, os técnicos em agropecuária. Agora eu estou falando assim... É CTF deles, Paulo, eles mudaram. Mudou, dele Cadastro Técnico Federal deles, isso aí. Ótimo. Então, assim, também vai poder. Então, são profissionais que estão relacionados. Você vai pegar um engenheiro de pesca, um zootecnista, um biólogo, um médico veterinário, um engenheiro agrônomo, um engenheiro de aquicultura, entendeu? Um técnico em agropecuária. Às vezes esse cara ele vai ter. Agora, a pergunta que não quer calar. Yuri, você teve aula de licenciamento ambiental na faculdade? Legislação ampla, né, da atividade, onde a gente conhecia Código das Águas, a gente conhecia o Código Florestal, e mais nada. No aprofundamento da atividade. Eu tive legislação também. Eu tive na disciplina, né, legislação rural, e legislação rural, administração dentro de cada uma das proteínas animais, vamos dizer assim, né, tinha lá a parte de legislação que a gente tinha que estudar, não tinha nem aula sobre isso. Só passava pra gente, ó, a legislação do Estado é essa, a legislação do Estado é aquela. Mas eu nem sonhava na época da faculdade mexer com isso, né? Nem sonhava assim, o quê? Eu saí do direito, porque na minha família todo mundo é advogado. Pelo menos a maioria. Eu saí do direito para não ter que mexer com legislação, para não ter que mexer com lei. Eu vou cair aqui para dentro para mexer com legislação. Tô fora, sai fora, não quero mexer com isso não. O que eu faço hoje? Trabalho diretamente com a legislação ambiental. Ó, o Otação está colocando aí, ó, CFTA, Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Isso daí. Isso aí. Sim. Então, eles sim, se está dentro do conselho, dentro da premissa do conselho deles. O Otação é agente do CREA, tá? Ele é agente tá vendo? do CREA RJ, aqui de Casimiro de Abreu, Otação. Parabéns, Otação. Obrigado. A Márcia está colocando que colocou disciplina de licenciamento ambiental, legislação aqui com licenciamento ambiental na pós-graduação. Sim. Aqui também, Márcia, a Raquel, sempre que ela pede, sempre que pode, nas turmas de medicina veterinária e zootecnia da UEG, aqui em Goiás, ela sempre fala assim, ela vem no comecinho, eu queria que você desse uma aula de licenciamento ambiental. Que ela não curte essa parte de licenciamento ambiental, né? Eu falo assim, não, beleza, a aula já tá pronta. Né? E aí eu vou lá e falo, explico, mostro aqueles negócios tudo. E na aula, eu destrincho um processo de licenciamento para eles. Eu pego uma licença, destrincho a licença dele. Os meninos ficam doidos. Falam assim, meu Deus, eu não vi isso em bovino, eu não vi isso em aves, eu não vi em suíno. Eu não vi nada. Eu tô vendo só aqui no peixe. Eu falo assim, rapaz, se você fizer uma de peixe, você faz qualquer uma para trás. Exato. Entendeu? Se você bater uma de peixe, você bate qualquer uma para trás aí, porque a gente é muito mais cobrado, muito mais vigiado, entendeu? Então, assim, hoje está mudando. Hoje a gente está falando de licenciamento ambiental aqui. Ó, sinceramente, hoje a gente está dando a primeira aula de licenciamento ambiental aqui. Nós dois passando, colocando, trazendo informações, né, que estão dentro de um sistema de licenciamento ambiental. Então, é muito bacana isso daí. Dá boa noite aí, ó. Eles estão te parabenizando aí, ó, o Otação aí pelo trabalho, Casimiro de Abreu. Escultura Daniela lá do Paraná tá com a gente. Um abraço, meu amigo aí também, todo mundo. Estamos falando de licenciamento ambiental aqui hoje. Estamos com o Yuri, que lá do Rio de Janeiro. Na verdade, ele é do Amazonas, trabalhou ali na Venezuela, na Bolívia, no Suriname, na Guiana. Aí eu pesquei ele para ele descer aqui mais pro Sudeste aqui, veio ele e a Márcia, eles estão lá no Rio de Janeiro agora, trabalhamos diretamente com isso aí, estamos aqui nessa primeira live hoje, falando de licenciamento ambiental. A gente vai fazer o Atassano está fazendo um comentário aí, Paulo,
por conta de um trabalho que a gente está desenvolvendo. É muito interessante. Eu vou compartilhar, permitir aí um espaço. Uma ação, a gente, como a Dona Branca está dentro de uma unidade de conservação, a gente pensa também no item social. E nesse elemento social, uma das condicionantes, a gente foi em diálogo com o órgão ambiental e solicitou substituição por uma ação social de licenciar pequenos produtores de assentamento rural. Então a gente propôs, aí eu fui ao CREA, fui pedir isenção, o Cassiano lembra dessa história, em relação a esse assunto, justamente porque era uma ação que ninguém havia feito no país e a gente gostaria de ter contribuído de uma forma isenta, porém, não é um pré-requisito que o Conselho aceite, mas mesmo assim a gente está desenvolvendo esse trabalho com as RTs, né, que vão ser abertas ainda. Sementinha, isso. Não é? Você plantou a sementinha, que de repente pode virar a chave. Puxa vida, mas eles estão propondo uma ação social que vai beneficiar toda uma região. 23 produtores. 23 produtores que não estavam de acordo com a legislação ambiental, de repente eles vão fazer o licenciamento disso aqui tudo, e a gente vai ter todos esses dados na mão. É uma coisa a ser pensada, parabéns. É uma coisa bem bacana, uma ideia bem interessante. Exato, e a gente espera, o desenvolvimento é um tanto burocrático, mas em breve a gente vai estar dando louros aí a todo mundo que participou nessa evolução, né, que a gente precisa, né, Paulo? Não adianta só pensar na economia, na produção, no meio ambiente, e tem o social, né? Tem o social também, que é um elemento que a gente precisa trabalhar. Mas, Paulo, de bola. Fala aí. Não tem mais assunto aí pra gente conversar? Rapaz, a gente já passou de 1 hora de live aqui, mas tem mais coisa pra falar. Demora uma licença, Paulo, para sair uma licença, então. Vamos explicar já passou aqui 1 hora de live, já que a gente tá falando de horário, quanto tempo demora para sair uma licença, né? Isso! Ó, aí é uma coisa que eu vou falar para você que vai variar demais de local para local, de região para região. Se a gente puder pegar de forma generalizada, as licenças na esfera municipal, elas são muito mais rápidas, são as mais rápidas. Licença na esfera municipal. Por quê? Porque às vezes dentro do município você tem 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas que estão com essa demanda. Em um município, por exemplo, Casimiro de Abreu tem quantos habitantes? 44, mais ou menos, mil. Numa gama de 40 mil habitantes, 100 pessoas querem fazer um licenciamento. Então, estou pensando no nível municipal, esfera municipal. Então, o analista ambiental, ele tem 100 processos para ele analisar. Vai sair mais rápido. Agora, quando você pula para o estado, vou pular aqui para o estado de Goiás, mais de 240 municípios. Se eu tiver 100 pessoas em cada município, olha o tanto de gente que a mesma turma de analista ambiental vai ter que olhar, historiar. Estou falando aí de 20 mil processos, talvez, que ele teria que olhar dentro do estado inteiro. Em Minas, 800 municípios. Em Minas, 800 municípios. Se tiver aí 50 dentro de cada um, entendeu? Querendo fazer licenciamento. Naturalmente, vai demorar muito tempo mais, né? Principalmente porque existe aquilo que a gente comentou lá no começo da live. Existe diferentes portes e diferente potencial de severidade das espécies. O cara vai ter que fazer esse balanceamento, esse equilíbrio para cada um dos processos. É claro que a gente está vivendo um momento agora de digital, de online, que acelerou muito os processos. Mas se o produtor chega para mim e fala assim, quanto tempo que essa licença demora para sair? Eu vou falar assim, cara, depende. Primeiro porque não sou eu que entrego a licença. Eu preencho toda a documentação, faço todo acompanhamento para que eu chegue com a licença te entregue na sua mão. E o tempo que demorar para isso acontecer, eu faço esse compromisso com você, para te entregar essa licença na mão. 1 ano, 6 meses, 2 anos, 2 semanas, vai depender da esfera que a gente trabalhar. E aí a gente pula para uma esfera federal. Uma turma que está lá mexendo, né, uma turma de 10, 15, 20 pessoas para atender um país inteiro. Exato. É lógico que vai demorar. E é por isso que ele está cada vez mais automatizado, esse sistema. É por isso que hoje, o que acontece? O próprio sistema ele vai filtrando as informações. E algum estado tem software, né, Paulo?
E Hã? em alguns estados tem software já que direciona. Seleciona, exatamente, seleciona, direciona. O Rio de Janeiro mesmo, se você entrar no sistema, no aplicativo do INEA, ele te fala se é estadual ou se você desce para o município, não é? Então, Sim, se você sim. descer para o município, é melhor, porque vai ser muito mais rápido. Às vezes, por quê? Porque às vezes você vai ficar incomodando o fiscal todo dia lá, e ele vai falar assim, deixa eu ir lá nesse cara fiscalizar logo aqui, para poder entregar essa licença dele aqui logo, e eu ficar meio que livre dele. Brincadeira, você não É. vai fazer isso, mas já ficou a dica aí, para você fazer. No estado você não consegue acessar assim, não. No país, então, esfera federal pode esquecer. Então é o seguinte, demora, o processo de licenciamento demora. Uma média de licenciamento para gente, para nós que somos os técnicos, os profissionais protocolar, de acordo com o porte do projeto, a gente pede aí até 30 dias ou até 90 dias, entendeu? Eu dificilmente algum processo que eu fiz, não sei você, Yuri, dificilmente algum processo que eu fiz, que eu preenchi, que eu protocolei tudo, até o momento do protocolo, eu acho que dificilmente passou de 60 dias. Alguns podem ter passado de 60 dias, por quê? Porque a gente depende de algumas documentações. Às vezes, certidão negativa é um negócio que, se você não tem ela atualizadinha, quando você precisa tirar uma certidão negativa de débitos federais, às vezes algum imposto de renda que você não pagou, alguma coisa está bloqueada. E aí, por conta de R$ 10, de R$ 20, demora 30 dias para uma certidão sair. E você tem que quitar, tem que dar baixa. Então, assim, às vezes, são situações que acontecem que pode atrasar um processo. Por exemplo, no início da pandemia, eu tive muito atraso. Por quê? Porque a ART, que era tirada presencialmente, você não podia mais tirar a ART presencialmente. Estava tudo fechado. Então, demorou 30 dias para um sistema ser criado para você tirar a ART online. E mesmo assim, a ART online hoje, pelo menos a minha, ela demora de 7 dias a 15 dias para ela ficar pronta. Por quê? Porque você preenche, aí vai para um cadastro. Aprovou o cadastro, você preenche as informações da ART. Preencher as informações da ART é gerado um boleto. Aí gerou o boleto, você paga. O ser humano dá baixa. O ser humano dá baixa e o responsável pelo setor assina aquilo dali. Então, nada, 15 dias. Por conta de uma ART. No meu conselho, tá? O CREA eu sei que é bem mais rápido do que isso. Isso. Eu vou comentar, né, já começando por essa parte. O CREA você preenche, aí ele no final do preenchimento ele já emite uma versão rascunho para você mostrar para o cliente se ele está de acordo ou não. E essa versão rascunho já tem o boleto. Se você efetivar, em no máximo 72 horas está ativo a RT, já pronta, tudo ok. E aí é uma coisa, Paulo, que sempre eu contesto os órgãos. Ele pede o boleto pago, a RT, ele pede teu certificado de regularidade. Gente, não tem como, se só sai RT se o cara já tem tudo isso, gente. Eu não sei por que o cara cobra se ele isso. já pagou e você não está regular. Senão a RT não sai, né? A RT só é válida assim. Aí eu sempre vou explicar pro agente, ele fala, não, mas é procedimento. Eu falo, pô, chefe, não cabe na minha cabeça, porque se você que... Você emitiu já uma RT? Aí eu já fiz essa pergunta, o cara falou, não, nunca abri uma RT. Por isso que ele não sabe, mas ele cobra. Mas infelizmente, gente, é um pacote já, não esqueça, pega a RT, pega o seu certificado de regularidade e o boleto pago, anexa num PDF e manda junto. Não tem problema. E agora, já manda o pacote pronto, né? E aí quanto ao tempo, né? Tem situações, às vezes, que a gente tem um laboratório, né, Paulo, credenciado para uma análise de água, e aí ele tem um tempo de processo da análise. Você tem que aguardar, aquilo ali às vezes passa do tempo previsto para o teu programa, teu planejamento, e às vezes entra uma certidão, por exemplo, de zoneamento, em que você tem que adicionar isso e não estava previsto na negociação inicial, e aí você às vezes, já tem um relacionamento bacana, não acaba nem cobrando isso do cliente e assim avança para poder dar uma velocidade, mas são tempos em que precisa regularizar, como o Paulo comentou, mas o universo de submissão estourando é 90 dias. Então a gente tem esse tempo aí como máximo de submissão. Depois disso, o órgão, para dar uma resposta, tem até 180 dias, por lei.
E aí, se ele te der uma resposta em 180 dias, se o parecer é favorável, show de bola. Mas se não for favorável, e aí você tem esse delay. Eu tive uma situação de nível de estado em que era da seguinte forma, e aí isso vai um parêntese aí de cobrança também. A gente pode agilizar essa velocidade. E aí você falou sobre o número de processos, mas a tecnologia está nos ajudando nisso, para evoluir. O agente encaminha um e-mail, Yuri, tipo assim, Yuri, você precisa enviar uma cópia do comprovante de residência desse mês. E você recebeu hoje. Você imediatamente acessa o cliente, pede uma cópia, você envia o e-mail umas 2 horas depois. E o cara vai te responder se aceitou daqui a 6 meses. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Porque se você mandou em menos de 2 horas, cabe uma expectativa Quase que o o cara tá processo... com o processo aberto ali ainda, né? Cara, exatamente, Paulo. E aí, quando chega lá na frente, ele pega... eu esqueci de pedir o CPF. Agora, você pode anexar o CPF? Aí depois, você anexa o CPF do cliente daqui a 6 meses depois. Aí ele fala, pode mandar uma foto do Google Earth já com o croquis lá da lagoa? Aí você, não, cara, só pode ser brincadeira. Infelizmente, gente, esse ponto, eu já até fiz sugestões ao órgão ambiental que, para questões de fazer tipo uma timeline de ok ou não, onde o processo seja numa forma lógica, onde você entregou o documento, acendeu um ponto verde, ok. Ele não pode voltar para pedir outro documento. Só se entrar no processo de ajuste, e aí o ajuste já tem que citar quais são os elementos específicos na data 0 ali, data 2, por exemplo. E aí você tem uma fluidez de velocidade dos processos. Mas aí é uma coisa que a gente espera que chegue até isso, né? Do contrário, vai acontecer em alguns momentos isso. Você vai ter um delay, mas não da sua parte. Não se cobre como técnico. E sempre manter o seu cliente claro da informação e ciente do que está acontecendo. Porque o cliente... Pode falar. Porque o cliente fala assim, meu Deus, cara, eu vendi meu restaurante, eu investi meu dinheiro para fazer essa atividade, eu ainda não posso nem exercer, cara. Eu tô há 1 ano e meio esperando isso. Pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Aí você fala, não tem o que fazer, eu já enviei. Isso é um agente. E aí, do setor, né, do órgão lá, que precisa dar o parecer. Mas nessa linha... E situações mais rápidas, né? E tem situações de 3 meses aí que já sai o processo. A gente submeteu muito rapidamente, como o Paulo comentou, e às vezes em menos de 30 dias, e aí em 3 meses o processo se encerra já tudo ok. Aí tem o outro lado, o lado negro da força, fala assim, esse daí deu uma canetada de ouro, esse aí não sei o quê, e blá 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 blá. Gente, é aquilo que a gente está falando, de acordo com o nível de enquadramento. E aí, por isso... quando a gente tem uma certa habilidade, a gente já, em algum momento, antevê o que é comum acontecer e os erros mais comuns, a gente já vai lá na visita com agente público e já discute com ele esses elementos de conflito e já resolve nesses momentos, por isso que a gente ganha velocidade. Oi, Paulo, tem gente falando aí. O Alisson colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o comentário dele aqui. Só antes aqui de ler aqui, Alisson, eu ia falar aqui que hoje, por exemplo, aqui no estado de Goiás, hoje eu tenho que dar os parabéns para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, porque eles implantaram um sistema agora, o Yuri, que eu já tive 2 experiências aqui de dispensa de licenciamento, agora eu emito ela em 15 minutos. Então, assim, eu preencho toda a informação, tudo, quando é dispensa de licenciamento, ela sai na hora. 15 minutos é o tempo que eu, com experiência, dou conta de preencher todos os processos, já colocando todas as informações lá dentro. Eu já pego a dispensa de licenciamento ali na hora. Agora, processos grandes, eu vou falar processos grandes aqui. Gente que está produzindo aí 200 toneladas por mês. Eu consegui um licenciamento em menos de 60 dias. Mas... Por que a gente consegue em menos de 60 dias? O Yuri que colocou, a gente já tem um certo expertise, a gente já errou muito, entendeu? A gente já errou muito, a gente já mandou muita informação que não encaixava, a gente já recebeu de volta muito feedback, olha, muda isso daqui,
faz isso daqui. Então, hoje, a gente tem uma condição de olhar para um processo, hoje, e falar assim, eu acho que eu posso colocar mais isso, mesmo que não esteja sendo pedido. Por quê? Talvez possa ser pedido. E se eu já colocar tudo, antecipar tudo que pode ser pedido, a possibilidade desse projeto parar, desse processo parar, para voltar para uma correção, uma informação complementar é diminuída. Então a gente tem essa condição de colocar situações para poder acelerar lá dentro. Por quê? Porque já tem mais de 15 anos que a gente mexe com isso. Então, ficar esperto com isso, né? E aqui o caso do cara falar assim, é preciosismo tu enviar mais. Não, não é preciosismo não, gente. Não é preciosismo nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais, né? Ele está colocando aqui que quando ele deve ter feito todo o processo, o órgão liberou, no último instante, na hora de entregar a licença, o analista fala que falta assinatura de um condômino que existe na matrícula. Ixi, aí é porque, aí foi na escritura, né? Provavelmente aí na escritura do imóvel, na escritura do imóvel estava faltando a assinatura que está lá na escritura. Nossa senhora, tem que voltar lá no cartório, tem que saber se esse cara está vivo ou não. Meu Deus, aí você passou por um sufoco aí, meu amigo. Nossa senhora. Mas vai dar certo. Continua que vai dar certo aí. Então aqui pra gente... Oi. Nesses quesitos aí, nesses quesitos de documentação, por exemplo, o próprio... Vou falar de questão de INCRA agora, nesse elemento. O INCRA, ele já entende o seguinte, você pode passar uma versão sem certificação e ela pode ser corrigida posterior no cartório. Ele não impede de acontecer. E aí a gente já conversou com alguns órgãos com questões como essa. O colega falou assim, eu vou impedir que você tem que resolver esse problema. E é uma questão fundiária. Aí a questão fundiária, o órgão fundiário, ele já aceita essa prerrogativa. Por que você ambiental não tem o mesmo diálogo? E já teve sucesso situações como essa que o colega está falando aí. Do cara falou, eu nem sabia que o INCRA permitia para depois corrigir lá na frente. Aí você fala, falta do conhecimento. Os agentes, às vezes, trabalham na esfera de ambiental, mas não da regularização fundiária, que são dois elementos bem distintos. Isso. Aqui pegando para encerrar, aqui então, por quê? Por que a gente está fazendo essas lives aqui? Por que a gente está fazendo essa daqui hoje? Na terça da semana que vem, eu já estou te convidando para você participar de novo, no mesmo horário, a gente vai estar aqui fazendo a segunda parte da live, tá? Tem muito mais assunto para falar. E na semana que vem vai ter um evento online gratuito, onde a gente vai falar tudo a respeito do curso de licenciamento ambiental 100% online que a gente vai fazer. Os seus professores seremos nós, eu e ele. Os seus professores no curso 100% online de licenciamento ambiental. Paulo, por que vocês estão fazendo esse curso? Porque chegou demanda para a gente. Chegou demanda para a gente está com 8 alunos, assim, esperando a gente abrir inscrição para eles entrarem no curso. E esse curso a gente não vai abrir para muitas pessoas. Até porque, dentro desse curso, só um pouquinho de antecipação, você que tem um licenciamento ambiental para fazer, você vai fazer ele dentro do curso com a gente, tá? Então pega essa daí. O curso de licenciamento ambiental, você vai aprender fazendo. A gente vai mostrar para você como é que, fazendo na prática, como que você vai fazer o seu licenciamento ambiental, tá? Então você vai pegar o seu licenciamento, trazer para dentro do curso. Cada um vai fazer o seu licenciamento lá dentro do curso. Comigo e com o Yuri, que te orientando o que você tem que fazer dentro do curso. Então se prepara, a gente está fazendo essa live aqui hoje. A gente vai fazer uma live na terça da semana que vem. E a partir de quinta-feira, agora, as inscrições para você participar do evento gratuito, onde a gente vai falar tudo do curso de licenciamento, e vai te falar também o que você tem que fazer de um licenciamento. É uma aula, praticamente. Então, a partir de quinta-feira, agora, depois de amanhã, vai ter um link de inscrição para você entrar lá na aula, fazer sua inscrição para a aula da semana que vem. Então, se prepara. Hoje a gente teve essa primeira live. Terça da semana que vem vai ter o segundo momento. A gente vai falar muito mais de licenciamento. E aí, na semana que vem, vai acontecer o evento, tá? Estou só antecipando aqui. Na semana que vem acontece o evento para a gente começar o nosso curso de licenciamento. 4 meses de aulas, 4 meses de acompanhamento, 4 horas de individual com cada um para você montar o seu licenciamento. Você vai sair de dentro do curso com o seu licenciamento na mão. Pronto.
para ser protocolado lá. Aquele medo, né, Paulo? Aquele medo de, ai meu Deus do céu, será que eu sei fazer um processo? Esquece, vai estar com a gente, tá dividindo essa responsabilidade, você vai assinar a sua RT com gosto e vai receber proporcional, né, no caso do cliente que você fechou, sem dúvida. Mas, gente, essa possibilidade, por isso a gente, passou tempo para montar essa proposta. E você que vai conhecer mais ainda nos próximos momentos, como o Paulo citou, você vai ver que esse universo, você faz parte. Você faz parte, sim. Show de bola, maravilha. Até minha mãe entrou aí. Um beijo, mãe. O Alisson tá dando parabéns aí pela live. O Jonathan, parabéns. A Natália também, parabéns. A gente que agradece, porque a gente teve muita gente aqui hoje. Então, assim, o assunto é interessante. Pouca gente fala disso. Pouca gente faz isso. E a gente vai dar a oportunidade de você entrar nessa primeira turma do curso de licenciamento online que a gente vai fazer. E é ao vivo, tá? Você vai estar aqui conversando com a gente numa sala fechada, ao vivo, online. Qualquer lugar do Brasil você pode fazer esse curso, tá? Então se prepara. Vai ter todas as informações. Vai seguindo a gente, continua seguindo. A gente vai postar informação a respeito disso. Eu quero agradecer demais o Yuri que ter aceitado essa empreitada de entrar aí num negócio desse aí comigo aí, de abrir um curso de licenciamento ambiental. Eu acho que não existe curso de licenciamento ambiental na piscicultura hoje no Brasil. Eu acho que não existe. E então vai ser o primeiro curso ao vivo de licenciamento ambiental na piscicultura, provavelmente. Eu tenho certeza que, e por ser o primeiro, a gente vai dedicar 200% dos nossos 50%. É 50% nosso, 50% de você que vai fazer o curso com a gente, tá certo? Para esse curso de licenciamento ambiental aí em piscicultura no Brasil. Se preparem, vai ser muito bom. Eu quero... doutor Luiz Airosa com a gente aí, um abraço pro professor aí, querido aí. Show de bola. Cassim também, muito bom. Então eu quero agradecer o Yuri aqui nessa primeira parte da nossa live. A segunda parte é terça da semana que vem. Marca na agenda de vocês, chama mais pessoas para poder participar. Hoje a participação foi incrível. Semana que vem eu tenho certeza que vai ter muito mais. E repito, a partir de quinta-feira, as inscrições para você participar do evento gratuito, onde a gente vai falar tudo de licenciamento na piscicultura e como você pode entrar na turma de licenciamento ambiental no curso, a partir de quinta-feira, vai ter todas essas informações para você aqui nas nossas redes sociais. Yuri, um abraço, muito obrigado, fica com Deus aí. E amanhã, pensamento positivo, Flamengo na final, lá em Guayaquil. Mais um aí, ó. Semana do Pescado, hein, gente? Olha, ó. Semana do Pescado. Aí, ó. Um abraço a todos. Boa noite, obrigado, pessoal, por acompanhar. Um dos que vão entrar com a gente nessa turma acabou de entrar aqui, o Jean Antunes, ó. Tá aqui, tá só esperando a gente abrir as inscrições. Jean, já fica ligado. Semana que vem tem outra live. E a partir de quinta-feira agora você já vai fazer sua inscrição para participar do evento onde a gente vai falar tudo do curso de licenciamento. Tem mais dois, Paulo. É lá de Minas Gerais. Tem o Jonathan aí, tem o Pedro. De Minas Gerais, você vai entrar com a gente aqui nessa turma. Tem mais dois, tem o Pedro, tem o Jonathan aí tá aqui também. Todo mundo. É. Jean, o Pedro, o Jonathan, tá todo mundo. Milka tá aí? Tem muito mais gente. Tem muito mais gente aí. Isso aí, pessoal. Junto. Fechou, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Continua seguindo aí, até mais, tchau, tchau.